Só um segundo, gente. Convidar algumas pessoas que nos têm acompanhado constantemente. E aí a gente começa. O que é transtorno para vocês? Não está virando. Opa! Estou apanhando aqui da câmera, desculpa, gente. Deu certo? Pessoal do YouTube, boa noite. Deu certo. Deu certo. Uma hora a gente aprende a fazer direito, né? Isso. O que é transtorno? E aqui eu dou a mão palmatória a Freud, porque tem muito a ver com ele hoje. É um distúrbio psíquico. Então nós vamos falar de transtorno. O transtorno pode ser obsessivo-compulsivo, pode ser um transtorno de personalidade, ou pode ser um transtorno de conduta. Segundo, obsessão. Obsessão. A obsessão, ela pode estar voltada no que se diz. Nós vamos falar 3 de fobias. Então você tem fobia de escuro, fobia de animais, você tem fobia de espaço. E 4, nós vamos falar de o que dá razão para isso aqui, de manias. Normalmente, todo tipo de transtorno ele está ligado à perda da realidade. Então vamos colocar um item para que a gente possa nortear a nossa conversa. Precisa abaixar a luz? Realidade. Realidade. Portanto, se a gente for tocar no ponto da realidade, é inevitável nós tocarmos em personalidade. E é inevitável a gente mexer num ponto muito dolorido e normalmente bastante esquecido, que é a faixa etária dos 5 aos 7 anos. Quem de nós lembra bem dos 5 aos 7 anos? É difícil. Eu lembro bem pouco. Hã? Eu lembro bem pouco. Me fala, se você aqui é aberto, um ponto que te marcou, um ponto. Um ponto. É. Eu fui entregue num colégio interno de freiras em Piracicaba com 4 anos e saí de lá com 47. Era tudo estranho. Então, Isso eu lembro bem. o que marcou em você
não foi o fato de internar você num colégio interno. O que marcou você foi o ato de internar você, né? Por exemplo, Isso. Né? Esse ato de internar você mexeu com o quê? Com você? Mexeu o quê com você? Com qual ponto? Você está perguntando para mim? Na tua forma de ver hoje. Com qual ponto mexeu em você? Eu já vejo faz tempo isso, né? Falo que a dor de criança fez até um resultado bem grande que eu descobri lendo o livro e aquilo que você passou para a Silvana. Tá. Então, eu falo assim que você estar num lugar sem uma explicação dos adultos, né, que estão colocando lá, faz você pensar em muitas coisas, né? Falo que hoje eu vejo uma razão através disso, mas na época e por muitos anos foi uma rejeição mesmo, né? Então, como que a pessoa se sente? Rejeição. Só que, na verdade, ela não sente a rejeição. E agora nós vamos fazer um trabalho bastante íntimo no que diz respeito à psicanálise. O que acontece? A psicanálise é o ato de você estudar, o ato de você conversar, o ato de você ouvir. Só que ouvir simplesmente não leva né? Eu entendo que para que a gente possa chegar na causa, a gente precisa entender o ser humano como ele é e a psique do ser humano. Portanto, rejeição não é causa, rejeição é consequência. Para que eu possa entender a causa, o que precisa ser feito? O que gerou a rejeição? A rejeição que eu sentia antes era por realmente não ter encontrado a causa, né? Mas a causa é quando você estuda realmente as situações das pessoas que estão no momento. Veja. Menos foi dessa maneira que eu vi, entendeu? Eu entendi. Se estiver errada na colocação, você me corrige. Não, Ana, não tem errado. O que a gente deve fazer é assim, ó. Por exemplo, eu sou casado com a Márcia e tenho uma dificuldade financeira muito grande. Face a essa dificuldade, eu busco o melhor para o meu filho. E aí eu, no caso você, minha filha, e coloco num colégio de freira, por exemplo. A causa, no meu caso, é colocar a minha filha no melhor local para que ela possa ter condições de sobrevivência. Isso é a causa minha, né? Na hora que eu entendo a causa minha, vamos supor, do outro, isso gera o que para mim? Para mim, eu pensando, ele vai falar? Eu espero. Pode falar. É que tá na internet, né? Tá todo mundo aqui. Eu falo assim que quando você começa a olhar a situação do seu pai, da sua mãe e das pessoas que estão envolvidas nisso, a causa, para mim, ela veio como um entendimento da situação das pessoas, né? E eu, como criança, sem saber de nada, eu tive as consequências. Mas eu digo assim que dessas consequências eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Perfeito. Entendi. O que gera em você? O que gera em você quando você entende a minha causa? O que gera em você quando você entende a minha causa? Surge em você o quê?
Para mim veio assim como uma solução que eles tiveram da melhor maneira possível, que era o que eles podiam fazer. Perfeito, não, perfeito. O que esse entendimento gera em você? Que eu não tinha outra solução, que eu tinha que fazer aquilo mesmo, porque não tinha opção, né? E que hoje Perdão, né? O perdão, ele advém do quê? Da compreensão. Eu não quis falar compreensão, eu ia falar entendimento. Compreensão. Ou do entendimento daquela situação. E isso gera em você o quê? Gera em você o quê? Um estado de paz. E aqui a gente entra na... Eu ia falar isso mesmo. Tá? Então assim, ó, então vamos tirar a compreensão, vamos deixar o perdão e vamos colocar paz. Isso satisfaz? Satisfaz. Você fica satisfeita com isso? Fica. Lógico que você fica. Por quê? E aí eu não estou falando para uma pessoa ou por causa de um caso. Eu estou falando da análise da psique humana. Porque se a gente quer entrar na causa, a gente precisa entender a origem do que faz com que nós tomamos atitudes que nós tomamos. Certo? Portanto, o perdão e a paz geram em você o quê? Um sentimento de quê? Um sentimento de Liberdade. Hã? Liberdade. Não. Aceitação. Não. De superioridade. Eu ia falar aceitação. Gera em você um sentimento de superioridade. Por quê? O que é o perdão? O que é perdoar uma pessoa? Perdoar uma pessoa nada mais é do que você compreender o que ela fez com você. Quando você perdoa uma pessoa, você se coloca numa situação superior àquela pessoa. Ela não sabia o que estava fazendo. Lógico, né? Veja, e nesse momento aqui, o que gera em você? Pessoal, eu estou colocando uma forma de pensar. É importante que você critique ela e fale, olha, eu não concordo, eu discordo, eu vejo diferente, não é assim que eu vejo. Por quê? Porque se for para aceitar, não resolve. A gente pode fazer assim, tá bom, então a gente fala hoje e na segunda a gente volta no tema para a gente revisitar. Mas eu digo assim, que a aceitação é porque eu não pude, eu sozinha, mudar essa história, entendeu? Então, era uma maneira de eu aceitar para eu poder me refazer. E isso veio muito claro com o seu curso.
Porque até então eu não sabia resolver isso. E ainda eu não perdoei nada nem ninguém. A única coisa é que eu entendi o que eles fizeram. Então eu não posso ainda falar que eu perdoei. E eu não posso falar que eu sou mais que eles, entendeu? Isso eu não posso. É isso, Ana. É isso. Porque o que acontece? É exatamente isso. É esse o ponto que eu quero trazer para a discussão. Porque na hora que você aplica o sentimento de superioridade, o que você faz com você? Omissão. Você está se omitindo. Você está criando uma ilusão em cima de uma palavra chamada perdão. Porque de fato nada apaga tudo que aconteceu e toda a dor que a pessoa passou. Você pode entender, mas não dá. Você vai, independente da situação que você tenha passado, você vai falar para mim que não ficou marca? Você vai falar para mim que você vai esquecer? Não, e fala assim, a frustração não é a primeira que marca a gente, deixa a gente meio programado. E com isso a gente vai escolhendo as coisas, talvez, que não são as corretas. Isso, Ana. Você chegou, é exatamente isso, Ana. Quando a gente não trata direito a rejeição, quando a gente não entra na causa da rejeição, a gente é direcionado para a omissão. E quando nós somos direcionados para a omissão, o que nós estamos fazendo com a gente? Trocando. Eu crio uma ilusão, por exemplo, e nessa ilusão eu crio o quê? Por exemplo, complexo do herói. Vou salvar o mundo, porque eu sou, olha a missão que me foi dada, enfim. Por quê? Porque você não tratou direito o perdão. Você não resolveu o que estava dentro de você. O fato de você ter entendido a rejeição não significa que você curou a ferida que estava dentro. Então, nessa história toda, aconteceu um grande problema, né? Da dor que eu sentia. E ficou muito mais claro depois da aula que eu tive. Ana, e eu digo assim, Ana, como nós... Ana, pode deixar para você falar no final, que senão quebra toda a linha de raciocínio, eu não consigo. É que como nós estamos na internet, eu não quero entrar no aspecto pessoal de cada um. Porque aí, o que acontece? Eu não quero expô-la na internet. Entendeu? Ok. Eu não quero isso. Né? Mas, se você se sentir à vontade, fique à vontade. Tá bom? A decisão é sua. Mas o que acontece? Quando você não resolve dentro de você a rejeição, você como subterfúgio ou como busca de sobrevivência, você desenvolve o quê? O transtorno. Porque aquela situação que foi gerada transtornou você. Te tirou de uma situação a qual você não era prevista. E nesse momento do transtorno, o que você gera no início? A omissão. Por quê? Porque é muito dolorido você tratar o ato que foi feito. E quando isso acontece, o ser humano, para manter a autossobrevivência, ele cria a ilusão.
Ele cria ilusão. Quais são os tipos de ilusão? Do perdão e da paz. Só que existe perdão? Para pensar. Vamos analisar como é assim, ó, como livre pensadores. Tá bom? Livre pensadores. Sem dogma, sem limite, sem preconceito, é assim, ó. Existe perdão? Para mim não existe perdão. Deixa o auto-perdão. Talvez um auto-perdão. O que é o ato de perdoar? Perdoar ou perdoar-se? Não. Perdoar. O que é o ato de perdoar? Para mim é compreender o outro, mas é difícil alguém que faz uma injustiça com você compreender alguém. E não tem como perdoar sobre uma injustiça, você não vai esquecer. Né? Pois não. Então, você quer falar? O ato de doar-se, para se doar, e doa. Então, o perdão é o ato de doar? Sim. Vamos caminhar um pouco mais. E aí, você cria... Desculpa, eu não estou ouvindo. Não, o que é o perdoar, né? É tirar a responsabilidade do outro. O que ele cometeu com você. O Arthur está falando que o ato de perdoar é tirar a responsabilidade do outro sobre o que ele fez com você. Vamos esperar um pouquinho. Vamos caminhar mais um pouquinho. E aí você cria a ilusão do perdão. Por quê? Porque você vai falar assim, ele não sabia o que estava fazendo. A situação estava muito ruim. Enfim, você começa a criar uma série de justificativas para poder aceitar a rejeição. E aí você cria o quê? Uma imagem do perdão. A cicatriz curou? Não. A cicatriz não curou. Por quê? Porque todas as vezes que você toca no assunto, a pessoa, e nesse momento ela desenvolve um transtorno. Por exemplo, de personalidade. Como assim, Marcos? Todas as vezes que ela se depara com uma situação como essa, o que ela faz? Ela reage. Ela reage. Ela quer, como herói, mudar aquela situação que gerou o transtorno. Essa é uma visão. No outro extremo, o que ela faz com a rejeição? Ela se pune. E aí surge o transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, e aqui o transtorno obsessivo compulsivo está ligado a
eventos sexuais. Eventos sexuais. Por exemplo, uma pessoa que tem toque de se lavar, ela se lava constantemente. O que isso significa? Ela teve um trauma envolvendo sexo. Não estou falando que ela foi estuprada, não estou falando nada disso. Eu estou falando que ela teve um evento envolvendo sexo. Por exemplo, pode ser o nascimento de um filho, pode ser o relacionamento dela com o, né? Pode ser a razão inicial, a origem, são eventos sexuais. Nesse momento vai gerar o sentimento de limpeza. Ela vai e lava a mão constantemente. Ela vai e lava a mão. Ela tranca. Quando ela se sente invadida, ela se sentiu invadida por um evento sexual, qual que é o toque que ela vai desenvolver? Deixar tudo fechado. Aquela pessoa que vai e fecha a porta 500 vezes. Por quê? Porque ela quer ter a mais absoluta certeza que ela não vai ser invadida. Então é o toque de fechar a porta, é o toque de fechar a janela, é o toque de fechar gás, de apagar a lâmpada, acender a lâmpada, apagar. Então, são hábitos, fobias repetitivas que tem como cunho inicial um evento que aconteceu no sexo ou com sexo. Fala, Silvana. Fala. Não quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Marcos, Pois não, Aldo. esses traumas que foram gerados desde criança, mas a psique dos meninos não é formada ainda. A psique dos meninos, Não. ou da menina. Não? Portanto, Quando que é formado, Aldo? quer dizer, não está. Não sei. Veja, uma criança, quando ela nasce, o menino, quando ele nasce, qual que é o modelo que ele segue? Esse modelo da mãe, Não, o menino. Ele Ah, segue menino. qual modelo? O do pai. pai, sim, É claro. o pai. A menina, ela segue o modelo da mãe. Portanto, dos 5 aos 7 anos, ela já desenvolveu a psique dela. Do 0 aos 3, ela fez todo o satisfação e prazer, aquele processo de satisfação e prazer, descoberta de satisfação e prazer. Do 5 ao 7, o que ela fez? Ela já formou-se. Dos 3 aos 5, ela montou a psique dela. Dos 5 ao 7, ela está vendo, utilizando a realidade, escrevi em algum lugar, a realidade. Ela utilizou a realidade para poder mapear como que ela vai manifestar a psique dela. Dos 7 aos 14, ela só vai ver se a personalidade dela, como que ela vai manifestar utilizando-se da realidade. Por exemplo,
ela cai numa sociedade muito opressora. O que ela vai fazer? Ela vai se esconder. A personalidade dela, portanto, vai ser uma personalidade oculta. Ou vai ser o bipolar. Que perante você ele é uma personalidade, e quando ele é solto, quando ele se sente livre, ele desenvolve outra personalidade. Ou transtorno bipolar também é aquela pessoa que está ou em euforia extrema ou em depressão extrema. Já nasce com a criança? Não. Você lembra que a personalidade é um conjunto de 3 situações. Quais são? Genética. A personalidade, ela tem como fundo DNA. Ajuda? Quem quiser. Pais, né? Ela vai testar a personalidade na realidade a qual ela vive. Se for uma sociedade opressora, ela vai se sentir reprimida. Nesse momento, ela vai ter o quê? Opressão. Quando ela tiver ela vai desenvolver o quê? Uma obsessão. Ou uma fobia. Medo do escuro, medo do elevador, síndrome do pânico, enfim, estresse. Por quê? Porque ela foi reprimida. E a obsessão aqui não é de incorporação de espírito, não é nada disso. Obsessão aqui significa o quê? O que significa aqui? A obsessão. Sem controle. Ela quer ter controle. Domínio, Por quê? né? Porque ela foi reprimida. Ela foi reprimida. Nesse momento, ela desenvolve uma obsessão por pessoa. Ou por coisas. Por causa da repressão, ou da rejeição, ou do abandono, enfim, motivado pela ilusão. Os acumuladores entram aí? Acumulador obsessivo compulsivo. Coisas. Então, obsessão por calça. Ele vai lá e compra 500 calças. E por pessoa, por atenção. Então, eu só gosto de mulher loira. Só gosto de mulher loira. Mas a intensidade da marca. Como? A intensidade da marca que gerou um fato é a mesma em diferentes idades, dos 5 a 7 ou aos 20 anos. A intensidade. A intensidade. Da marca. Aqui já aconteceu uma marca. Sim, com uma certa intensidade. Não. Aqui já aconteceu, Aldo. A marca já aconteceu. Sim. Você lembra? Todos nós lembramos quando eu peguei e falei assim, ó. Quando é gerada uma frequência, quando gera uma frequência, essa frequência vai ficar gravada no DNA através daquela combinação dos nucleotídeos. Pronto. Dos nucleotídeos. Animina, timina. Portanto, Tudo bem. quando ele é pequeno, a manifestação dele vai ser relativa à idade. Quanto maior ele vai ser, não é que maior vai ser a manifestação, é que a realidade dele muda. Claro. A marca já foi feita. Portanto, quando ele cria a ilusão, ele é direcionado para a omissão. Nesse momento, ele vai desenvolver um transtorno, ou uma obsessão,
ou uma fobia ou a mania. Mania de limpeza, mania de compra, mania de comida, manias. Ele vai desenvolver manias. Então é assim, ó, é aquela pessoa, por exemplo, que ele vai no supermercado, ele compra comida e tem que lavar absolutamente tudo para poder guardar dentro de casa. Sabe por quê? E aí vem as ilusões que ela cria, que para poder sustentar a mania dela, ou a mania que gera o transtorno, né? Por isso que está em vermelho. Ela vai buscar uma justificativa. Qual que é a justificativa? Covid. Então, por causa do Covid-19, a orientação é que a gente lave todas as compras nossas. Entendi. Ela chega do mercado, ela vai lavar absolutamente tudo. E aí ela justifica onde? Na Covid. E não adianta você falar, porque ela não vai aceitar, porque ela já criou uma ilusão. E aí, entendendo esses 4 passos que são criados por uma rejeição que você considerou como perdão, e só que o perdão ficou, a mágoa ficou. Essa mágoa vai desenvolver isso aqui, ó. Porque você não trabalhou na causa. Qual é a causa? Você classificou como perdão. Como é que se pode classificar algo de perdão quando um trauma tem 5 anos, 6 anos? A realidade muda. O perdão não vai acontecer aqui. O perdão vai acontecer porque a realidade muda. Porque a realidade muda é que você perdoa. Porque se você mantivesse a mesma realidade de 5 a 7 anos, você estaria no ponto da rejeição. Só. Como a realidade mudou, você perdoa. Tá claro. Claro. Por exemplo, aqui você está rejeitado. Você se sente rejeitado. E você é uma criança muito agitada. Até aqui é normal. O que os pais fazem quando isso acontece numa criança? Essa criança tem muita energia. O que você faz com a criança? Você coloca ela no esporte. Essa criança precisa gastar energia. Aí ele vai no esporte e toda a raiva que ele tinha, todo o desconforto que ele tinha, ele descarrega onde? No esporte. Isso é um segmento. O outro segmento, vamos levar para o psiquiatra. E não é começa daqui, ó, do 7 para frente. Leva para o psiquiatra. Aí o psiquiatra, como que ele vai tratar uma criança? Vai ser através de desenho, através de pintura, enfim. Lá com 14 anos, quando começa a desenvolver a personalidade, manifestar a personalidade, ele vai buscar o quê? Uma nova realidade, que está baseada onde?
no convívio dele com a sociedade. Nesse momento, ele vai ser muito agressivo, por exemplo. Volta para o psiquiatra. Ou vai para uma igreja. Ou vai para uma escola ou vai para um centro espírita. Vai falar que ele é médium. Vai falar que ele é... Enfim. E aí ele cria o quê? A ilusão do complexo de superioridade. Por exemplo, ele é um médium. E aí ele desenvolve dentro dele o complexo do herói. Porque ele está ajudando a humanidade. Ele está ajudando as pessoas. Porque o trabalho... E aí vai. Criou a ilusão. Portanto, nesse momento, a pergunta que se faz é: aonde está a causa? Marco, Pois não. a causa não está no eu? Por quê? Ué, porque se tem que trabalhar na causa, tem que trabalhar no eu para parar de ficar justificando. Por que a causa está no eu, Silvana? Você respondeu correto. A causa está no eu. Só que veja, vou repetir a pergunta do Aldo que ele fez lá atrás. Mas peraí, você está falando para mim trabalhar no eu, mas como que eu posso trabalhar no eu se eu não existo? Tá, mas você explicou aquele dia, né? Eu expliquei, porque o eu, nesse momento, é o Sim. eu da onde? Da mente coletiva. Da mente coletiva. Tá perfeito. Só que agora não é mais o eu da mente coletiva. Por quê? Isso para você está se tornando o quê? Realidade. Você está acendendo a luz do quarto. Está começando a aparecer os móveis dentro do quarto. Mas isso tudo eu não criei dentro de uma mente coletiva? Para um pouquinho. Foi criado dentro da mente. Não é que foi. Está criado aonde? Está criado dentro do éter. Mais conhecido como mente coletiva. Está aqui. Perfeito, está aqui. Mas aonde está a causa? Está no eu. Está perfeita a resposta. Mas o eu não é meu, o eu é da mente coletiva. Perfeito. Só que agora, para você voltar à integridade do quê? Do teu eu. E sair fora disso aqui, qual é a causa? Vocês entenderam? Temos negado a criação. Perfeito. Mas assim, ó. Veja, enquanto está na mente coletiva, você vive no perdão. Só que quando você tem o perdão, você desenvolve só tudo isso aqui. Mania, fobia, obsessão, transtorno. Você desenvolve tudo isso aqui. Por quê? Porque na realidade o perdão nada mais é do que você se colocar para cima. Eu entendo aquela pessoa. Eu compreendo o que ela fez. Eu não aceito o que ela fez. Mas eu compreendo. Caramba, se você não aceita, como que você pode ter perdoado? Não está na essência? Na essência da Está na essência. Perfeito. Está na essência. Mas o que eu preciso fazer? Tornar isso consciente. Quanto mais a luz eu acender, quanto mais forte for a luz, mais eu vou ver os objetos que tem na sala. O que
Acho que você não pode... Não, poder você pode tudo. Eu não devo... Mas nós não eu acho que as pessoas têm que ter a responsabilidade do ato. Através do perdão, você tira a responsabilidade do ato dela. Eu sempre digo que perdoar... Perfeita, Ariane. Você está perfeita. Na hora que eu perdoo uma pessoa, o que eu estou fazendo com a responsabilidade dela? Resolvo o meu problema? Não é seu, né? É dela. Então, mas veja, a marca, Ariane, a marca ficou em mim. O machucado ficou em mim. Eu estou machucado, entendeu? Sabe o que é? Eu compreendo o que ela fez, eu sei o que ela fez, eu entendi o que ela fez, tá tudo certo. Mas a marca está aqui. Como que eu resolvo essa marca? Essa foi a pergunta que eu fiz ontem. As coisas que... Fala alto para eles ouvirem. As coisas que acontecem com a gente, não foi a gente que criou? Continua. Então eu não... Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Ou você vem ou você fala alto. Eu estou falando alto. Não está melhor, né? Vocês ouviram ela falar? Olha lá. A gente quer te ver. Ótimo. Então, é que eu estava falando assim, se tudo que a gente... tudo que acontece com a gente não foi uma criação nossa, como que a gente está perdoando alguém? Se perdoar a pessoa, tirar a responsabilidade dela, a gente não está tirando a nossa do que a gente criou? Isso. Exatamente. Porque, por isso que até quando o Alvinho falou do auto-perdão, a gente tem que se perdoar porque a gente permitiu isso acontecer. Foi uma criação nossa. Isso, fica aí um pouquinho. Então, qual que é o ponto aqui? O auto-perdão, adianta perdoar-se? Não, você vai tirar a sua própria responsabilidade. Você está tirando a responsabilidade sua. É isso. Olha a loucura que o pessoal ensina aí fora. Você precisa se auto-perdoar. Você se deve se auto-perdoar. O que você está tirando de você? A responsabilidade do que você criou. Você criou essa situação para passar por ela. E aí aí você cria duas autossabotagens. A primeira autossabotagem de perdoar o outro, porque aí você cria dentro de você o sentimento de superioridade, porque eu perdoei aquela pessoa. E aí você cria a ilusão do auto-perdão, se colocando como um ser divino. Porque eu tive o coração, eu tive de me perdoar. E aí, o que acontece com a psique? Isso é uma ilusão total, né? Você cria omissão no teu eu. Se você escolheu pela sua essência tudo isso, escolheu os pais até indevidamente, quer dizer, você criou de uma certa forma a tua história. Se você não relembra, não sabe, você vai passar por essa situação. A responsabilidade de quem? Sua. Porque a escolha foi de quem? Sua. Então só tem um jeito. Só tem um caminho. Só tem uma forma. É acender a luz do quarto. E entender que tudo que aconteceu na tua vida é fruto da sua criação. Que tudo que aconteceu na tua vida, a responsabilidade foi sua. Por isso que a maior dor é não se ouvir, porque você sabe o que você está fazendo. Por isso que a dissociação ideológica aconteceu. Porque o maior pecado que existe no cosmos, qual é?
é negar-se e criar ilusões que vão fazer com que o ego... E aí você vive... Por isso que nós, quer dizer, por isso que grande parte da humanidade está presa aqui por 77.760 anos, vivendo uma ilusão. E uma claridade, como passa o seu curso e como você, sendo um instrutor, nos ensinando, eu sou muito grata. Porque eu nunca, de todos os cursos que eu fiz, eu nunca ouvi uma situação assim para me clarear fortemente como me clareia, entendeu? Obrigado. Então eu digo assim, que eu não sou nada. Eu nunca fui nada. E eu digo assim que numa situação desse nível, eu sou responsável mesmo, olha, sabe? Depois de 64 mil anos aqui, eu acho que tem que aprender alguma coisa, né? Tem que aprender alguma coisa. Pô, afinal de contas, pô. Mas voltando. Quando você me convidou, você lembra que eu falei para você? Não recordo, não recordo. Que eu queria ser eu mesma. Eu nunca vi. Eu queria ser eu mesma, porque esse era o fato, esse era o propósito da minha vida. E que eu realmente estou conseguindo muito mais agora. Eu não sei nada não, ainda está faltando muito. Estou só feliz no caminho. Só para a gente fechar, só para a gente concluir aqui. Então, quem que criou toda essa realidade? No momento da nossa dissociação. Então, quando você foi dissociado, você criou as realidades as quais você vai experienciar. Olha a loucura de quem fala que precisa experienciar a vida, que precisa... Olha, então, no momento que você negou-se, você criou os 7 momentos. Desses 7 momentos, para cada uma realidade. Para cada realidade, uma ilusão. E para cada ilusão, um complexo. A qual, no sonho, você vai reviver e vai satisfazer-se para depois voltar na ilusão da vida. Satisfação e prazer. Eu não posso ser um maníaco nessa realidade. Mas lá em 1500, quem que vai me pegar? E aí eu crio a ilusão daquele tempo e vou me satisfazer lá. Por isso que aqui é amor, aqui é Roma, aqui é Mora. Em cada período da vida, você está realizando, não é da vida desse período, é da dissociação a qual você passou. Você experienciou tudo isso aqui. Até quando? Até quando? Até a terceira vez. A última. A terceira de 7. Quando você não conseguiu voltar à integridade, o que aconteceu com você?
você veio para cá. Você voltou para a piscina de bolinha, mais conhecida como umbral, ou mais conhecido como planeta Terra. Por quê? Quem fala que o umbral é o planeta Terra. É aqui que você foi dissociado e voltou para cá. Fala, Guilherme. Fala aí. O que tá pegando? Nada. Tá tudo certo aí, Guilherme? Entendeu isso aqui hoje? Sim. Portanto, só tem um caminho. Só tem um caminho. Só tem um. Voltar à integridade do eu. E para voltar à integridade do eu, não adianta pagar dízimo. Porque pagar dízimo nada mais é do que reforçar uma mente doentia que existe no planeta. Por mais um cadeado na grade. Não adianta pagar. Eu pago o dízimo, nós vamos fazer cerimônia do dízimo. 10 mil pessoas, ai que lindo. Para de ser tonto. Você está reforçando o quê? Uma ilusão. Porque você não está trabalhando aonde? No eu, na causa. Você não está trabalhando dentro. Porque o que você está fazendo é só externo. É ilusão. É compra de consciência. Porque você não trabalha no eu. E lembre-se de uma coisa. O externo é fruto do teu interno. Portanto, enquanto você não arrumar isso aqui dentro de você, o mundo aí fora não vai mudar. Você pode pagar o dízimo que você quiser, você pode fazer a doação que você quiser, você pode fazer o que você quiser, não vai mudar, porque você não mudou, porque a realidade não mudou. Qual é a dificuldade de entender isso? Fala para mim. Aonde que está difícil de entender isso? Que tem que trabalhar no eu. Que tudo que foi criado, tudo que foi criado é ilusão. Será que é tão difícil entender? Será que é tão difícil reconhecer que tudo que vocês fizeram está errado, que não leva a lugar nenhum, que precisa começar a trabalhar aqui dentro, e não é pelo outro que você vai resolver, é resolvendo aqui que você vai resolver o outro. Dúvidas, pessoal? O que eu tinha que falar, fechamos por aqui. Daqui para frente são as dúvidas. Ilusão dos sentidos e ilusão da vida. É isso aí. É isso aí, ó. É isso aí. Me fala uma coisa, Aldo e Leonora. Qual é a dificuldade de um curso 4 entender isso? Qual é a dificuldade? De uma pessoa que está no curso 4 entender isso aqui. É que o cego não vê, não verá. O surdo também. Qual é a dificuldade de... Como que chama o cara lá da Ambiose que veio aqui? Como que é? Não fala o nome. Não fala nome. Como é o cara? Não, a posição dele não. Sacerdote. Qual é a dificuldade de um sacerdote entender isso aqui? Que tem que trabalhar no eu. Vamos estudar disco voador. Vamos estudar pleidianos. Vamos estudar arcturianos. Tá ótimo. E você? Estudar você. Quando que vai ser isso? Vamos estudar Cabala. Nem sabe falar de Cabala, tá tudo aí, né? Você só repete o que está aí.
Só repete. Quando a gente apresenta os 13 sefirós na Cabala, a gente escuta assim, você está querendo mudar. Quando a gente fala que tem 13 chakras, você está querendo mudar. É lógico, só fica... Vamos trabalhar no eu. Vamos resolver isso aqui. Porque enquanto não resolver isso aqui, não adianta. A luz não entra. Eu preciso fazer um... Não é mais fácil? Fala sério. Coloca a mão na consciência agora. É sério. Não é mais fácil acreditar que você é médium do que você olhar para dentro de você? Não é mais fácil falar que você recebe um pai de santo do que você olhar para dentro de você e ver que você tem um problema sexual, que você tem um transtorno, ou que você... Não é melhor você ver isso? Você ficar acreditando. Estava com uma pessoa, só para fechar, estava com uma pessoa na internet hoje, eu acho que ela me deletou, foi na hora do almoço, com certeza ela me deletou. Uma tal de Quênia, lá no site do Índigos e Empatas, uma coisa assim. Uma mulher lá, ela falou que assistiu uma palestra minha e escreveu um texto, não sei o que lá, vibracional. Porque a gente precisa mudar a nossa energia, não sei o que, papapá. Não me pergunta por quê. Eu entrei e olhei aquilo ali. Falei, não acredito nisso. Aí eu fiz algumas colocações para ela, e aí ela me respondeu falando assim, olha, desculpa se eu ofendi o teu ego, não sei o que, papapá, né? Porque eu assisti uma aula sua e por causa dessa aula eu escrevi o texto. Isso me fez parar para pensar. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui não é para você ganhar dinheiro em cima de nós. O que nós estamos fazendo aqui é mostrando para você que tudo que você está fazendo está errado. Estou falando para o pessoal da internet, tá? Não estou falando para nós aqui, agora. Eu estou falando para você que tudo que você está fazendo, você está direcionando pessoas para o caminho errado. E que a responsabilidade desse direcionamento é seu. Você não sabe o que você está falando. Você está repetindo um monte de coisa que você aprendeu com um monte de cego. E a responsabilidade é sua. Então, a responsabilidade dessa porcaria de planeta a qual a gente vive é sua. Que você não tem coragem de admitir que você está errado. Que tudo que você está fazendo está errado. E aí continua fazendo as mesmas porcarias. Você já parou para pensar o quanto que essas escolas iniciáticas de São Paulo criou de terapeuta holístico? Para pensar. Quantos terapeutas holísticos as escolas criaram? Quantas pessoas que no desespero procuram uma pessoa que na ilusão está querendo ajudar? Sabe quando que nós vamos mudar isso? Quando você entender que tudo que você está fazendo não está levando a lugar nenhum. E ó, desligaram os 5 daqui agora. Desculpa, mas eu precisava falar isso. Eu precisava falar isso. Até quando? Até quando? A energia existe sim. Prova para mim que existe energia. E aí uma coisa interessante aconteceu hoje. E aí eu fecho.
uma pessoa nova, também não vou falar o nome, ficou minha amiga. Daquela escola que nós viemos. Aceitou a amizade. E aí ela olhou a foto, né, do Facebook e falou: nossa, que aura linda que você tem. 5.000 amigos. Nenhum tinha notado o tamanho da aura. Eu te pergunto, para ter uma aura como aquela, você acha que o que eu estou falando está errado? Você acha que aquela aura lá veio da onde? Lendo carta? Você acha que foi lendo carta que eu consegui? Você acha que foi fazendo reiki que eu consegui aquela aura lá? E as pessoas não param para pensar. As pessoas não param para pensar. Então, pessoal, quer resolver? Quer ajudar a construir o mundo? Quer resolver o problema do mundo? Quer apagar esse negócio do complexo do herói e com consciente trabalhar na causa? Quem que é a causa aqui? É você. É você. Enquanto você não se resolver, o mundo não vai se resolver. E aí eu te pergunto, o que você quer fazer? Continuar na ilusão? Ou vamos admitir o erro que nós fizemos e começar tudo de novo, do jeito certo? O que eu tinha para falar, acabou. Dúvidas? Se o pessoal da internet não tiver dúvidas, fechamos, tá, pessoal? Alguém quer água? Só mais um minutinho para nós aqui. Pessoal da internet, obrigado, boa noite e fiquem em paz, tá bom? Até segunda-feira, 8 horas. Obrigado.